Você conhece a lenda sombria que se aninha entre os jazigos centenários do Cemitério da Consolação, em São Paulo, aquela que arrepia até os coveiros mais calejados? A história começa não com um vulto branco ou um lamento fantasmagórico, mas com a porta 147, um bloco de mármore cinzento e pesado, quase indistinguível dos milhares que o cercam, exceto por uma cruel particularidade. Dizem que é o único túmulo que se move, que só abre à meia-noite, libertando algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. Era uma noite de garoa fina e persistente típica da metrópole paulistana no inverno, quando Léo, um estudante de jornalismo com uma propensão perigosa para o ceticismo e o sobrenatural, convenceu sua amiga de faculdade a pragmática e sensata, Clara, a acompanha Lou naquela empreitada maluca. Eles estavam armados apenas com uma lanterna de LED, com a bateria quase no fim, e um gravador digital, infiltrados no cemitério após subornar um vigia sonolento com um maço de notas amassadas, que cheirava a guaraná e pão de queijo amanhecido, típico petisco do notívago plantonista. Léo murmurava sobre a necessidade de provar a lenda ou desvendá-la, de vez em quando. Clara tateava o caminho entre estátuas de anjos com asas lascadas e cruzes inclinadas, sentindo o cheiro pesado de terra molhada e flores mortas que pairava no ar úmido. A área da lendária Porta 147 ficava nos fundos, em uma seção antiga e menos iluminada, onde as árvores pareciam mais densas e as sombras mais profundas. Quando finalmente encontraram o local, a porta era exatamente como descrita, uma lápide simples, com a inscrição Família Andrade quase apagada pelo tempo e pela fuligem da cidade. Léo posicionou o gravador em um nicho de pedra, o coração batendo descompassado no peito enquanto conferia o relógio. Faltavam apenas 3 minutos para a fatídica meia-noite, e o silêncio da Consolação era de um tipo opressor, interrompido apenas pelo té e citaque da chuva no mármore frio. Clara, que até então mantinha uma postura de desdém forçado, começou a se encolher. Léo, isso é estupidez. Podemos ir embora antes que o Zé das Couves lá de fora volte. Ela sibilou, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Enquanto seus olhos fixavam a porta 147, o ar ao redor deles parecia ter diminuído em temperatura. Não era mais o frio normal da noite de São Paulo. Era um frio que penetrava os ossos, um prenúncio gélido de algo errado. Léo acenou, a mandíbula travada, incapaz de recuar ou de falar. Os olhos fixos no relógio de seu celular, que anunciava o último minuto. E então, o sino da igreja próxima soou a primeira badalada, ecoando pela vastidão dos túmulos. À medida que as 12 badaladas ressoavam, um som de moagem baixa e profunda, como pedra raspando em pedra com a força de algo imenso, começou a emanar da lápide. Não havia motor, nem engrenagens visíveis. O som era visceral. A porta 147 começou a se mover, lentamente, com uma fricção de gelar a alma, deslizando lateralmente sobre a base de mármore como se fosse empurrada por dentro. O cheiro de terra molhada foi substituído por um odor fétido e nauseabundo, de algo que apodreceu por décadas em um lugar fechado, uma nota azeda e doce de decomposição. Quando o vão se abriu o suficiente para revelar a escuridão úmida lá dentro, o que saiu não foi o esqueleto coberto de teias de aranha que Léo esperava para a manchete, mas sim uma figura que ele nunca conseguiria descrever com precisão em palavras. Não era um fantasma translúcido, mas algo sólido, embora de contornos vagos e tremeluzentes, como se a própria luz do ambiente o rejeitasse. Era alto e esguio, vestido com o que parecia ser um terno de corte antigo e deteriorado, seu rosto uma massa disforme de sombras, mas com 2 pontos de um brilho vermelho opaco, onde deveriam estar os olhos. O silêncio voltou, mais absoluto do que nunca, sugando o som das badaladas finais e o ruído da garoa. A criatura parou por um instante na abertura, como se estivesse respirando, embora não tivesse nariz ou boca visíveis. O que saiu de seus lábios invisíveis não foi um grito ou um lamento, mas um som rouco e seco que parecia a rasura de uma lixa na alma. Era uma única palavra, ou talvez o que restava dela, tempo. A voz era inconfundível, cheia da tristeza e do peso dos séculos. Naquele momento, Léo soube que não se tratava de um espírito comum. Era o espectro de alguém que havia sido enterrado com um segredo tão terrível
que até a morte o rejeitava, condenado a uma caminhada noturna em busca de algo que o tempo havia levado. Léo, paralisado, conseguiu apenas apertar o botão de gravação em pânico, mas o gravador soltou um chiado agudo e morreu. Clara soltou um grito abafado, e isso selou o destino deles. A figura se virou em um movimento lento e inexorável. Os 2 pontos vermelhos, fixando-os neles, com uma intensidade que queimava. Sem pressa, o espectro avançou, e Léo e Clara correram como se o próprio Boy Bamba estivesse em seu encalço, tropeçando sobre os degraus dos jazigos, o medo limpando toda a pretensão jornalística. Eles conseguiram escapar do perímetro do cemitério. Pulando o muro baixo próximo à Avenida Dr. Arnaldo, a adrenalina pulsando em suas veias como uma dose mortal de café forte. Eles nunca mais voltaram à Consolação. Léo abandonou o jornalismo investigativo e trocou São Paulo pelo interior, vivendo com a sombra daquela palavra, tempo, gravada em sua mente. O gravador nunca mais funcionou, e o vigia foi demitido, jurando que as badaladas da meia-noite haviam durado mais do que o normal naquela noite, sentindo um calafrio inexplicável ao passar pela família Andrade. O enigma do que o espectro queria e por que só saía meia-noite permaneceu. A única evidência que Léo tinha era a certeza de que a porta 147 deslizou de volta ao seu lugar, silenciosa e pesada, fechando-se sobre o segredo do túmulo, para esperar a próxima meia-noite e a inevitável busca de algo que havia sido perdido, condenando o espectro a uma caminhada solitária nas ruas de São Paulo, eternamente à procura de um tempo que não voltaria jamais.